Eu converso agora com o infectologista Estélios Ficares. O nosso assunto é a importância da higienização das mãos. Bom dia, doutor Estélios, tudo bem? Bom dia, Alessandra, tudo bem? Doutor, qual a importância da higienização das mãos? A higienização das mãos é fundamental, porque a maior parte das doenças, ou pelo menos uma parte grande delas, é transmitida por micro-organismos que estão nas nossas mãos, né? Então a higienização, né, acaba sendo fundamental para você prevenir essas doenças. Que tipo de doenças podem ser prevenidas? Nós temos as doenças de transmissão respiratória, por exemplo, como a gripe, que as pessoas muitas vezes se preocupam com a parte, né, de respiração, da proximidade das pessoas e se esquecem de que as mãos são um veículo muito importante, porque a gente passa a mão no rosto, né, ou você toca a mão em objetos que as pessoas doentes já tocaram, né? Então, maçanetas, por exemplo, carrinho de supermercado, objetos que são utilizados por várias pessoas. Por isso que na época da gripe, né, quando surgiu a gripe A, chamada gripe suína, se orientou muito, né, em manter as mãos limpas para evitar a contaminação. Exatamente. Então, mesmo doenças de transmissão respiratória, uma boa parte delas, a transmissão realmente é pelas mãos, muito mais do que pela parte respiratória. Além das próprias doenças que a gente chama de contato, em que você toca objetos que estão contaminados, né? E você acaba predispondo a infecções por conta de tocar nesses objetos. Então, tanto doenças respiratórias podem ser prevenidas, quanto doenças em que a manipulação é importante. E como deve ser feita essa higienização? A gente tem técnicas, né, para isso, desde assim, para aquelas situações, vamos dizer, caseiras, em que a gente aprende com as nossas mães desde criancinha de que precisa lavar as mãos antes de se alimentar, depois que sai do banheiro. Então, em casa, aquele ato de você esfregar as mãos com água e sabão, de uma maneira mais comum, acaba sendo suficiente, né? Em nível hospitalar, né, em situações que você tem que se preocupar com uma flora, vamos dizer assim, bacteriana mais importante, né, que está nos hospitais, então você tem uma técnica em que você tem um tempo mínimo que gira ao redor de 30 segundos. Então, o que você tem que fazer basicamente? Qual que é a sequência? Primeiro você tira relógios, tira qualquer coisa que tenha no pulso ou nos dedos, que aquilo pode ser fonte de albergar bactérias. Então, se você fica com um anel, se você fica com algum adereço nas mãos, as bactérias que estão naquele lugar não vão ser atingidas pela lavagem. Então você é obrigado a tirar relógios e outros adereços, anéis, coisas desse tipo. Aí você vai arregaçar as mangas, então molha as mãos. Se você não tiver nenhuma sujidade visível, você pode higienizar com água e sabão ou com álcool gel. Se você tiver sujidade, obrigatoriamente é água e sabão, tá certo? Não tem dúvida quanto a isso. Então, com as mãos aparentemente limpas, vamos dizer assim, você pode usar ou um ou outro. Então, você tem um movimento de jogado álcool ou água nas mãos, né, bem umedecidas, você esfrega as palmas das mãos, depois você esfrega as palmas no dorso de uma mão e depois no dorso da outra mão, no meio dos dedos, né, nos nós das mãos, depois mesma coisa na outra mão. Depois você faz um movimento na palma da mão para você limpar as unhas, que são frequentemente esquecidas. Sempre os movimentos de uma mão, depois na outra com o mesmo movimento. Os polegares, que são muito esquecidos, tá certo? E finalmente o punho, né? Então, com isso, você faz uma higienização adequada e normalmente leva em torno de 30 segundos. Quanto mais você pratica, mais você fica ágil. Como qualquer coisa que se aprende, você automatiza o movimento, então você faz com eficiência em menos tempo, mas pelo menos uns 30 segundos você deve levar. Esses cuidados todos são para quem está em ambiente hospitalar, é isso? Sim, isso aí então, quem vai visitar um paciente, um amigo, um parente, deve proceder dessa maneira, ao entrar e ao sair, doutor? A gente, assim, para quem lida com o doente, isso é fundamental. Para quem vai visitar,
é desejável, mas muitas vezes o indivíduo não vai seguir essa técnica toda, porque ele vai praticar isso esporadicamente, né? E normalmente você depende de uma prática, de um hábito, porque isso é um hábito que você cultua. Mas no hospital da Unimed é interessante que eles mantêm pia, mantêm álcool gel, mantêm sabonete líquido e orientam as pessoas também a fazerem a higienização, né? As visitas, antes de entrarem, né, elas são orientadas de que elas precisam higienizar as mãos para que você não traga germes de fora para o doente que vai ser visitado, que pode estar imunodeprimido, vamos dizer assim. E da mesma forma, quando ele vai embora, ele tem que higienizar as mãos para que ele não leve bactérias do meio hospitalar para sua casa, né? E no ambiente doméstico, doutor, quais são os momentos de lavar as mãos, de manter as mãos limpas? É aquela história que a mamãe falava pra gente, né? Você tem que, antes de comer, lavar as mãos, basicamente, e depois de utilizar o banheiro, que são as situações que você tem risco potencial de você, por exemplo, contrair uma doença diarreica, né? Se você não higieniza, você pode engolir, vamos dizer, entre aspas, alguma bactéria que esteja em alguma coisa que você coma, e aí você tem um quadro diarreico, que isso vamos dizer assim, é relativamente comum. Doutor, uma curiosidade, depois de lavar as mãos, na hora de fechar a torneira, a pessoa não contamina a mão de novo? Porque a torneira foi aberta por alguém que estava com a mão suja anteriormente. Como é que é isso? Normalmente a gente usa o papel que você puxa para fazer para enxugar as mãos? Enxugar as mãos, né? Obviamente você não pode estar tendo toalhas, entendeu? Porque senão você contamina a toalha que vai ser utilizada por outra pessoa. Então, assim, hoje é tudo descartável, obrigatoriamente nesse sentido. Então, o Hospital da Unimed proporciona também papéis para que você possa secar as mãos. Então, com esse papel que você seca as mãos, você fecha a torneira, tá? Então, é importante também para que você, uma vez umedecida as mãos, né, você feche a torneira, porque senão aquela água vai ficar escorrendo e são litros e litros, né? Quer dizer, nós temos a parte ecológica também. Então, uma vez umedecidas as mãos, você fecha para fazer todo o procedimento como a gente relatou. E na hora de você tirar o excesso de sabão, ou, né, no caso, álcool não tem essa necessidade, você usa o papel e você fecha a torneira depois, no caso de usar o sabão, e dispensa o papel normalmente. Então, essa é a regra para finalizar o processo quando você usa água e sabão. Certo. O álcool gel ele é mais prático, porque você não depende da pia para nada. Né? Então, você, uma vez umedecidas as mãos, você vai fazendo o seu processo, não precisa nem ficar parado no lugar, você pode ir andando, né? Mas isso vale quando não tiver nenhuma sujeirinha na mão, né? Exato. Se você vê alguma sujeira, né? Quer dizer, se a sujeira está visível, é sinal de que ela precisa ser eliminada. Então ela precisa de água e sabão, nesse caso. Exatamente. A gente brinca que as bactérias, elas estão presentes, mas a gente não vê. Esse é o nosso maior problema, quem trabalha com infecção hospitalar. Porque as pessoas acham que está tudo limpinho, né? E isso também acaba sendo uma coisa que, entre aspas, contamina funcionários da saúde, médicos, enfermeiros, porque se você não cria o hábito, se você não associa de que as suas mãos estão potencialmente contaminadas, o indivíduo não vê e passa despercebido a necessidade de fazer a técnica adequada. E isso é uma briga assim, mundial, né? No mundo inteiro. Isso é problemático porque as pessoas, não vendo as bactérias, tendem a achar que estão sempre limpas. Então, a gente sabe que quando você vê alguma coisa, por exemplo, se você tem um machucado nas mãos que cria pus, é porque aquilo já desenvolveu uma quantidade de bactérias enorme, né? Quando aquilo passa a ser visível. Então, o que acontece? Quando ainda é invisível, as bactérias já estão lá. Então, você precisa eliminar essa carga de bactérias que a gente chama de temporária, porque elas estão nas suas mãos porque você lida no hospital, que é diferente aquelas bactérias que estão naturalmente na pele, que são protetoras nossas. Elas formam uma camada que nos protege de bactérias mais agressivas, né, que são as hospitalares. Então, a higienização, você retira essa flora temporária,
né, que é uma flora mais superficial, portanto, é fundamental que isso seja feito e tem um efeito fantástico. E com isso você deixa a sua flora benigna, que é mais profunda e ela faz parte naturalmente da sua pele. Então, essa retirada dessa camada superficial, transitória, que é hospitalar, ela é fundamental. Mesmo que você não esteja vendo, ela está lá. E a gente toca as coisas sem perceber que está fazendo. Então, num hospital, você abre as maçanetas das portas, você toca os prontuários, você atende o celular, você toca no paciente também, né? Exatamente. Então, essa manipulação que você faz inadvertidamente, quer dizer, você nem pensa que você está fazendo, você está contaminando o ambiente. Então, se você não lava as mãos, não tenta minimizar esse processo, você dissemina as coisas. E os problemas não vão aparecer imediatamente, né? Os problemas vão aparecer depois de alguns dias. Então, quem foi o culpado? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. No inverno, a recomendação é a mesma, principalmente por causa das doenças respiratórias. Sem dúvida. Pela transmissibilidade, né, que as mãos, pelo papel importante que as mãos têm nesse tipo de doença, que as pessoas pensam sempre, o cara está tossindo, o cara está espirrando, vou ficar longe dele, mas vai lá, cumprimenta o cara do mesmo jeito. E não lava a mão depois. E não lava a mão. Né? Então, são coisas traiçoeiras, são coisas simples, pequenas, entre aspas, mas que têm um impacto tremendo. E a gente lida com o impacto disso. Então, você vê no hospital a briga para que isso seja feito e que isso reverte em benefício do paciente, né? Então, é uma lida, é uma batalha, vamos dizer assim, diuturna, por um tempo indeterminado, para que as pessoas se convençam dessa necessidade. E como eu falei, isso é um problema mundial. A adesão à lavagem das mãos é complicada em todos os lugares do mundo, porque as pessoas não veem as bactérias. E uma questão de hábito, né? É só se acostumar e fazer disso um hábito cotidiano. Você não precisa pensar, você simplesmente lava as mãos com a técnica correta antes de lidar com o paciente e depois de lidar. Ou se você, por exemplo, mexe no ambiente do paciente, porque o indivíduo que está hospitalizado alguns dias, ele tem uma flora hospitalar, a flora dele vai sendo trocada pela bactéria hospitalar, que ela vai superpondo a flora da pele normal. Então, depois de alguns dias, ele está contaminado. E ele contamina o ambiente próximo dele. Mesas, cadeiras, né? Televisão, se estiver perto. Então, tudo fica contaminado. Então, se o médico ou a enfermeira toca nesse ambiente, ele também se contamina. Então, ele deve lavar a mão nesse procedimento, depois desse procedimento. Então, são detalhes que você precisa ficar atento. Não tem dificuldade, mas o fato de você não prestar atenção faz com que o indivíduo não lave as mãos. E são hábitos simples que fazem toda a diferença, né, doutor? Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Até a próxima.